Você disse que o Neto treinava falta, fazia muito isso, você também, né? Ele cobrava isso de você. Por que hoje o jogador não treina mais? É o quê? É a resenha? É o grupo do WhatsApp que está Não chamando? é. É a rede social? Eles, Ou é mesmo o fisiologista que não deixa porque vai estourar e tudo mais? Por que, Alex? a maior culpa é da comissão técnica. Porque eu peguei esse final de carreira onde eu brigava com os caras. Eu não vou treinar só 5 faltas. Às vezes treinava porque eu sentia que era isso. Mas tem muito disso. Aquela insegurança. Você treina tudo, você pratica tudo, e se eu vou pedir para dar um pique a mais, abrir 100 metros, 300 metros, pode. Quando eu vou bater uma bola para treinar algo específico que o futebol pede, Que decide jogo. tem. Aí você pega uma geração que, se você falar para mim que é não, eu saio correndo e tá bom, acaba ajudando. Mas para mim a culpa realmente é dessa. Porque para mim eu não vejo sentido em tudo ser. Tudo que eu exercito pro lado físico, você só vai melhorar. Você vai deixar seu corpo mais bem preparado. E isso vem. Antes eu chegava em cima da hora, hoje eu tenho que chegar 1h30 do treino, 1 hora no mínimo, para fazer tudo que tem de pré-treino. Eu tenho que sair do treino não correndo, eu tenho que fazer um pós-treino, a massagem, a coisa tudo para agilizar. Aí a hora que eu vou treinar uma bola parada, se eu tiver mal, me sentindo mal, eu não vou me machucar somente por isso. É lógico que tem um movimento. Mas você se autoconhece, os caras têm os dados. Eu não posso pegar e jogar essa responsabilidade pro cara. Então, se eu começo a treinar hoje falta e eu treino 5 faltas de cada lado, eu faço 10, eu vou estar numa condição. Só que se eu vou aumentando, Claro. você concorda que o meu corpo vai se preparando. sim. Hoje a gente toma susto quando sai gol de falta. Sim. Parece Mas é pela falta de treino. Outro E dia, ele... o rapaz do CSA fez um golaço. Falta de treino, mas ao mesmo tempo falta também de uma personalidade mais forte de jogador para dizer o seguinte, professor, vou bater, tá? E eu, se eu fosse treinador ou em algum momento, eu puxaria para treinar. Lógico que eu saberia o momento, porque eu tive lá. Um exemplo, eu passei ali no Corinthians como coordenador técnico e depois como auxiliar da casa ali junto com o Silvinho. Então, o que falava para os treinadores, quando eu estava de coordenador, e para os caras? Aí o Fagner, o William, como que tá a perna de vocês? Se o cara falar para mim, tá bom, ele pegava uma, na barreira, 2 na barreira, 3 na barreira, falava, você tá cansado, né? Eu tô, então vamos embora. Pronto. Né? Mas se a gente treinar, vai melhorar. Então, quando começa a se treinar, você percebe primeiro a melhora. É perceptível. O Fagner, o Roger Guedes, tudo melhorando. Então é uma parte de prática, igual domínio, igual passe, igual parte física, igual parte tática, igual... Então tudo dá para você fazer com mais intensidade e com menos intensidade. Isso eu vendo como atleta, ex-atleta, que eu procurava fazer no campo, depois estudando, tudo que eu já tinha estudado da época, eu era interessado de perguntar. Né? Eu queria saber o porquê da fisioterapia, o porquê do treino físico, como isso tudo se juntava. Eu fiz até a licença Pro, e futebol você segue trocando ideia. Então é possível fazer algo técnico no momento certo, sem intensidade. Só que em algum momento no jogo eu preciso ter esse movimento, esse refino técnico, estando estafado, concorda? Eu vou treinar um pênalti no momento que você tá exausto, que pode acontecer no jogo. Vamos lá, eu vou precisar treinar uma falta. É assim que vai ser. Só que treinar menos falta num dia que tá uma chuva danada. Tá super molhado, porque a bola muda, o jeito... Entende? Então tudo isso eu tenho na minha cabeça para montar aquilo. Se amanhã eu fosse treinador, eu fico pensando nisso. Pô, como que eu vou ajeitar? Então o futebol ele é muito setorizado, é muito individualizado que dá para você fazer. E amanhã você vai ser treinador? Pode acontecer. Você tem essa vontade? O que pode acontecer? Vai acontecer ou não vai? Não, pode, porque tem momentos na vida que você faz algumas escolhas. E essa escolha de poder, mesmo a família estando em São Paulo, eu vindo para o Rio, eu tenho um filho de 18 anos, que ele é autista, eu não falo isso para nada, mas eu acho que comunga com algumas coisas de outras famílias que tem. E o outro de 14 anos, que ainda está estudando. E eu não quero deixar isso somente para a esposa cuidar. Que naturalmente ela já fica assim, porque ser mãe de uma criança especial, vamos dizer, com uma característica especial, ela acaba não sendo fácil. E se eu sigo nessa vida, eu não vou estar em casa. Então eu tenho menos essa questão. Mas a qualquer momento pode acontecer. Então é importante estar preparado. O fato de estar comentando
ele me deixa atualizado, né? Porque eu tenho que estar vendo futebol, trocando ideia, sabendo os porquês, então... Mas pode acontecer porque eu acho que o futebol, ele naturalmente ele tem carência. Acho que tudo precisa se renovar. Então, seja na parte executiva, política, executiva e esportiva, aqui, coordenação ou direção, e essa parte de campo. Porque como se comunicar com as pessoas que elas também mudam, a gente precisa ter isso e dá vontade, sim, de fazer. Eu brinco que parece que eu não sou tão apaixonado igual o Felipe Luiz. Isso aí realmente... mas, ao mesmo tempo, dá vontade. Mas você anda mandando zap pra alguém, e aí, poxa, eu tenho vontade, se aparecer uma oportunidade. Você anda fazendo isso ou você tá Não. Mandando zap, não. Mas das pessoas que eu conheço no futebol, eu falo a mesma coisa. Né? Se eu tô numa conversa, Alex, tá gostando? Eu gosto do que eu faço, mas se aparecer uma oportunidade que eu julgue num momento, não sei se agora, daqui 6 meses, daqui 1 ano, que seja legal, eu gostaria de participar. Mas que jeito você pensaria, de coordenador ou treinador? Eu falei, realmente isso pode ser de coordenador, sim, porque ser treinador sem ter uma estrutura boa aqui, que eu acho que tem essa vaga para melhorar executivo, diretor, coordenador esportivo, para chegar na comissão. Que também o futebol evoluiu, o organograma ele tem que melhorar. Então essa especialidade de um ex-atleta com condição para estar aqui, igual o Juan e o Fabinho Soldado ficaram no Flamengo, igual tá o D'Alessandro lá no Inter, igual de repente o Vitor ficou aprendendo com o Rodrigo Caetano, mas ele foi para um lado executivo. No Galo. Então esse intermédio eu acho importante porque o executivo ele não tem como ver todo o treino. E ele não domina isso 100%, porque o Rodrigo Caetano domina porque jogou. O Vitor domina porque jogou. O Alessandro, que foi do Corinthians, também jogou. Mas nem todo mundo vai ser. Então, eu acho que é um casamento que dá super certo para essa estrutura de campo. O cara tá vendo lá. Aconteceu isso mesmo, Aleco? Não aconteceu. Não aconteceu. Você falar com o treinador, com os jogadores, você ser um intermédio de filtrar algumas coisas, eu acho importante. Porque sempre se falou o seguinte, perdão, Éboli, sempre se falou o seguinte, porque... uma coisa é o cara ter sido jogador e ir trabalhar dentro de uma comissão, dentro de um organograma, mas aí, assim, só o fato de ter sido jogador não é suficiente. Não. Né? Então, assim, jogou bola, ok, mas ao mesmo tempo se qualificou, estudou para poder entender como é que funciona a questão envolvendo o comando, a gestão... ser líder, montar um organograma. Isso que também tem que isso que a gente tem que aprender. Quando eu comecei a fazer a licença B, ali de novo, eu tomei um susto de realidade, que é o seguinte, senta aqui num grupo de 5, de 6 e prepara uma semana de treino. Isso. Sabe aquele negócio que dá um branco, né? Que você fala, você pensar no treino. Não, e eu treinava a semana toda. Isso, e eu consegui entender os porquês do treino. Tá bom, a hora que a gente sentou no grupo, eles falavam, Alex, calma, que daí já tinha gente já sendo treinador de base, Aí eles começaram a montar e eu começava a me ver naquilo. Falar, isso aqui de repente não pode ser assim ou assado, os caras, faz sentido. Mas ali você precisa pegar algo. Só que daí vem o outro passo. O liderar, eu acho que também, você pode formar se o cara tiver perfil. Se ele não tiver perfil, nem Harvard forma um líder, eu acho. Por causa de você ter... o líder ele tem que ter o pensamento macro. Você tem que ter a sensibilidade individual para saber como que vai, que as pessoas são diferentes. Você paga na Europa, por mais que cada um... o nível cultural ele é diferente, aqui no Brasil é muito individualizado. Aqui no Brasil se distrai mais fácil, desmobiliza mais fácil, né? Então, o estudo ele acaba te trazendo, mas complementando. Tem gente que vai ser no máximo terceiro auxiliar ali, vai te ajudar a montar treino e vai ser assim. Você acha que é para toda a casa. Só que tipo assim, você virar treinador, depois de ter tido uma carreira vitoriosa como atleta, esse cara vai sair muito na frente, igual o Felipe Luiz agora. Ele é novo como treinador, mas o que ele carrega de bagagem para preparar qualquer tipo de jogo, decisivo ou não, ele já tem experiência vivida. Aquele que não tem, ele vai ter que viver na base, que não é igual no profissional, depois construir no profissional, que daí realmente muda bastante coisa. Ele bebeu durante muitos anos numa fonte chamada Diego Simeone, né? Isso daí. Ele carrega muito isso para a construção e de outra, personalidade. Foi para a escola holandesa, inglesa, ele pegou tudo, né? Então, essa formação eu acho importante. Porém, o líder, eu falo de novo, eu não caio nessa de que qualquer um pode ser líder. Esquece. A liderança, ela tem contigo. Tem perfil. E a liderança, ela tem que ter, de certa forma, até um certo carisma.
Porque tem cara, a gente já viu, profissional de futebol, treinador, sabe muito a parte técnica, mas o cara é algo de energia que não vai andar. Sim. É o vestiário, né? É o vestiário. É o vestiário. É o ambiente. Não tem o vestiário, já era. É o ambiente mais agradável. Você terminar um Tem treino. que começar pelo vestiário. Você tá treinando resmungando. Vai pro vestiário e lenha no cara, o resultado não vai vir. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe a gente nas redes sociais do Conta e Manda. E compartilhe esse corte com os amigos, hein?